Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Quando falamos em salvação, estamos tratando de um tema central e crucial para a fé cristã. Sem ela, não haveria esperança para a humanidade caída. Quando o pecado entrou no mundo, o homem se tornou inimigo de Deus, se afastou do perfeito propósito divino e começou a caminhar com um destino certo: a morte eterna. Mas Deus, em sua infinita graça e misericórdia, traçou um plano e criou um meio de resgate. Através da morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, recebemos a salvação. Iniciamos hoje uma série de 3 vídeos em que falaremos sobre a doutrina da salvação e como ela se divide em 3 etapas: justificação, santificação e glorificação. Para iniciarmos nosso estudo, hoje falaremos sobre a justificação. Em primeiro lugar, precisamos entender que a salvação é um processo. Uma forma muito conhecida de explicar o processo da salvação é ao dizer que, por meio de Cristo, nós fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Esse pode parecer um paradoxo de difícil compreensão, mas acreditamos que esse estudo aprofundará sua fé e te ajudará a levar outros ao conhecimento da verdade. Sem nos estendermos mais, vamos direto à primeira etapa do processo da salvação: a justificação. A justificação é entendida como o momento em que o homem é salvo da culpa do pecado. E é apenas por meio de Jesus que todo aquele que crê é justificado. Perceba que o homem não pode justificar a si mesmo, mas ele deve crer e se arrepender para alcançar a justificação. A palavra usada no grego para justificação significa ser declarado justo, livre, inculpável ou até mesmo inocente. Para que essa explicação fique ainda mais clara, podemos entender a ideia da justificação com um aspecto legal, pois trata da posição do homem arrependido diante do tribunal de Deus. Sendo pecadores, éramos merecedores da ira divina, que se manifesta contra toda impiedade e injustiça. Deus é santo e o pecado é uma ofensa tremenda à sua natureza. Em sua santidade, Deus não pode conviver com o pecado, mas em sua misericórdia, ele proveu um meio para que pudéssemos nos relacionar com ele. Se pensarmos no sistema sacrificial do Antigo Testamento, entenderemos a seriedade que há no fato de um pecador se aproximar da presença de Deus. O sumo sacerdote, mesmo tendo sido escolhido pelo próprio Deus, antes de oferecer sacrifícios pelo pecado do povo, deveria oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Apenas depois de um sangue inocente ter sido derramado por seus pecados é que o sumo sacerdote poderia ministrar diante do Senhor. O sacrifício de Jesus foi o cumprimento final dessa lei, e por meio dele somos justificados. Mas como explicar isso? De maneira bem clara, podemos explicar a justificação como o momento em que um infrator da lei recebe sua sentença em um tribunal. A Bíblia é direta ao dizer que o salário do nosso pecado é a morte, e esse seria o nosso destino. Mas ao recebermos tal sentença, fomos absolvidos de toda a culpa por meio do sacrifício de Jesus. A justificação acontece no momento em que somos alcançados pela graça de Deus. Ou seja, ela é um ato pontual e único que acontece no momento da conversão. No instante em que alguém ora em genuíno arrependimento e declara Jesus como seu Senhor e Salvador, o sacrifício de Jesus o absolve da culpa e, agora, ele é visto como justo diante do tribunal de Deus. Essa pode parecer uma explicação simples, mas ela carrega a beleza do Evangelho que faz por nós, pobres pecadores, aquilo que jamais poderíamos fazer por nós mesmos. Essa primeira etapa da salvação enfatiza como ela é gratuita e não pode ser conquistada por obras. A justificação requer arrependimento e fé, mas nada além disso. Em sua carta aos Romanos, Paulo trata da justificação de maneira bem clara, dizendo: não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Paulo também segue dizendo que, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus. Antes inimigos de Deus, agora desfrutamos de paz por termos sido posicionados de maneira justa, inculpável e livres diante do trono da graça. Mas não se engane.
Tal ato de amor e misericórdia não ignora a justiça divina. Afinal, o salário do pecado, que é a morte, foi pago por Jesus. A punição não foi esquecida ou negligenciada, mas colocada sobre Cristo, o Cordeiro enviado pelo próprio Deus. Portanto, cooperamos com a justificação ao depositarmos nossa fé em Jesus e aceitarmos o seu sacrifício. Mas o processo da salvação ainda não está completo. A justificação nos liberta da culpa do pecado, mas não do seu domínio. O pecado deturpa e corrompe a imagem de Deus em nós e, agora, o processo de libertação do domínio do pecado é chamado de santificação, a segunda etapa no processo da salvação. Mas esse é um assunto para o nosso próximo vídeo. Antes de nos despedirmos, nos conte nos comentários qual a sua opinião sobre essa série e qual outro tema você gostaria de ver por aqui. Não se esqueça que esse é apenas o primeiro de 3 vídeos. E para não perder os próximos, se inscreva no canal e ative as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!